Bem-vindos à 112ª live do Beto no Mundo, na 7ª temporada, levando vocês hoje para o Sultanato de Brunei e a província de Sabah, na Malásia. Então, aqui parte do nosso belo grupo, né? Então, vocês me conhecem, já percorri 160 países nos 6 continentes, os dois últimos nessa última viagem, estudei nos Estados Unidos, na Europa, fiz um ano sabático na Ásia, que foi exatamente há 40 anos atrás, que foi transformador. África, percorri do norte a sul, estou retornando agora em agosto para Angola e São Tomé e Príncipe. E percorri temos o planeta, porque a curiosidade sempre me instigou a viajar e a percorrer esse fantástico mundo que a gente vive. Então, high school nos Estados Unidos, estágio na Macedônia, esse ano sabático na Ásia, né, na esquerda aí em Peshawar, na fronteira com o Afeganistão, na direita o campo base do Everest, junto com os Sherpas, na fronteira entre o Tibete e a China. E este ano nós retornei ao Brasil, abri a Trip and Travel, que este ano comemora 38 anos de mundo, né? Desde 88, né, apresentando a diversidade do planeta para os nossos viajantes, né? E há mais de 3 décadas construindo a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul. Nós temos o privilégio de pertencer a uma rede que se chama Takumians, que são travel designers, né? Então, é uma seleção dos melhores travel designers do planeta que a gente tem a honra de participar. Também temos o selo de qualidade da BELT, que é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, né, que atesta os altos padrões de qualidade, integridade e profissionalismo nos programas de intercâmbio, onde a gente sempre volta diferente de uma viagem. Para quem não conhece, essa é a nossa bela equipe, né, que entre o setor de lazer e de intercâmbio, né, promove sempre viagens transformadoras. Não posso deixar de lembrar o meu mestre, Monsieur Roche, um historiador francês que lançou o desafio de nós fazermos um Grand Tour em 1994, e o que era para ser uma viagem virou um conceito de viagem, que já percorremos 60 Grand Tours pelo mundo, né? Então, na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, nos dois polos, né? Então, isso tudo para dar uma pincelada do que nós temos pela frente, mas o tema de hoje é a viagem que a gente acabou de fazer, que foi pela Mar da China Meridional. A gente saiu de Singapura no dia e percorremos a ilha de Bornéu, né, o Sultanato de Brunei e Kuta Kinabalu em Sabah, e terminamos nas Filipinas, né? Mas tudo começa com emoção. Ao embarcarmos de São Paulo para Dubai pela Emirates, não imaginávamos o desfecho desse voo. Na metade do caminho, 7 horas de viagem, sobrevoando a África Ocidental, um breve comunicado que o espaço aéreo do destino havia sido fechado, e retornamos ao ponto de origem. Acessando a BBC, ficamos sabendo do ataque americano-israelense a Teherã e a retaliação às bases americanas no Golfo, fechando o espaço aéreo do nosso destino. Tempo para refletir em como afetava nossa vida e do planeta. Eu gravei a bordo, né? E daí, quando ele dá o aviso, eu entro na BBC e tem essas breaking news, né? Que os Estados Unidos e Israel lança o ataque ao Irã. E com isso, vocês veem aí onde nós já estávamos
sobrevoando Mali, na África Ocidental, tivemos que dar a volta e retornar ao ponto de origem. Isso que é 12 horas de viagem sem sair do lugar. Voltamos ao mesmo ponto. Mas voltamos com segurança e daí conseguimos, a Trip Travel foi super ágil em organizar um plano B e logo depois nós já estávamos com as passagens para que aqui é Bento Conde, gaúcho, estava no voo da Emirates São Paulo-Dubai, quando já estávamos sobrevoando a África Ocidental, o comandante deu informação que, em função do fechamento do espaço aéreo, teríamos que retornar ao Brasil. Já estávamos a 7 horas de viagem, então foram 14 para voltar a São Paulo, tendo percorrido 12 mil quilômetros, né? E no voo a gente se inteirou do novo conflito no Oriente Médio, e daí, como nós temos um embarque de cruzeiros em Singapura, né, nós tínhamos que buscar uma alternativa. E conseguimos, pela Trip Travel, embarcar de São Paulo para Frankfurt, e de lá estou aqui no voo da Singapore Airlines, onde chegaremos pela manhã, a tempo de embarcar no cruzeiro que vai nos levar à ilha de Bornéu e as Filipinas. Daí estamos aqui aterrissando em Singapura. Aterrissando em Singapura após 36 horas de viagem desde a partida em Porto Alegre. Então, imagine o prazer de nós estarmos pisando no chão, finalmente determinados, né? Não foi por um voo que retorna à sua origem, né? Que a gente iria deixar de cumprir com o nosso compromisso de chegar até o destino. Então, aqui nós estamos, Mariazinha, Casal Schacker, Marisete, Diane e eu, e mais outros que já estavam aqui em Singapura, para percorrer a cidade, fazer uma visita flash para daí embarcar. Singapura é um estado, uma cidade, estado-nação. A língua oficial são o Malai, que é o povo nativo da Península Malaia, né? O Mandarim, né? Da comunidade chinesa, o Tamil dos indianos do sul da Índia, que foram trazidos pelos ingleses no período de que a Singapura e Malásia era uma colônia inglesa. E o inglês, né? É uma república parlamentar. O presidente Halimah Yacob, que assumiu agora em 2026, e o primeiro-ministro é o Lee Hsien-loong, da família Lee, né, que está no poder desde a independência. A religião é o budismo, é um país com apenas 733 quilômetros quadrados, uma população de 6 milhões de habitantes e um PIB invejável, né, de 73 mil dólares. Mas muito mais invejável também é a categoria do Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,944, que é muito alta, né? E a moeda, que é o dólar de Singapura, né? Então, Singapura, em função da sua posição, ligando a China com a Índia desde os tempos ancestrais, né? Fazia essa conexão entre as grandes civilizações da Ásia, e hoje em dia, como o porto, um dos portos mais movimentados do mundo, né? Conecta Américas, Europa com a Ásia. Então, finalmente, estamos no nosso Grand Tour Singapura. Vamos percorrer o centro histórico. Então, é o Civic Corridor, que é onde tem o legado inglês. Aqui nós estamos no Victoria Theatre, que funciona como museu e sala de concerto. O nosso grupo de resistentes.
Após 80 horas de viagem, 36 das quais dentro de aviões, finalmente chegamos em Singapura, de onde nós vamos embarcar agora essa tarde para a ilha de Bornéu. Então, o centro financeiro, né? Então, além de ser um importante porto, refinaria, grandes refinarias, também é um centro financeiro estável, né, para toda a Ásia. Aqui nós temos a Baía de Singapura, com os prédios emblemáticos ao fundo, como o Esplanade, que tem um concert hall e uma grande sala de teatro, né? E aqui que nós temos também no entorno do Pacific, Singapura Bay, os grandes hotéis, o Mandarin Oriental, Pan Pacific, Raffles, Wyndham e o Marina Sands Bay, que é icônico pela sua forma, vira um emblema atual da cidade. Marina Bay Sands, o ícone atual de Singapura, com suas 3 torres, um hotel com 2.500 quartos, e aqui à esquerda o Museu de Ciência e Tecnologia. Casal Shaker. E do lado do Marina Bay Sands, nós temos o Gardens by the Bay, né, que é toda são 4 setores, né? Floral Fantasy, Super Tree Grove e o Skywalk, o Flower Dome e o Cloud Forest. Eu vou levar vocês agora para o Cloud Forest. Então essas aqui as grandes Super Tree. E esse era fiquei bem feliz no pouco tempo que a gente tinha em Singapura, porque nós tínhamos ficado 3 noites, né? E com o retorno antecipado do Brasil e a nova viagem, acabamos chegando em Singapura às 10 da manhã para embarcar às 6 da tarde. Mas daí conseguimos visitar o Gardens by the Bay, que eu não conhecia. As pontes suspensas aqui da Cloud Forest, Marina Sands Bay, Singapura. Ainda aqui na Cloud Forest do Gardens by the Bay, em Singapura. Uma estufa de uma floresta tropical. Então é impressionante, né? Tanto em escala quanto em detalhes, né? Imagine, olha só o tamanho das pessoas lá em cima, tudo isso com essa vegetação exuberante. E 6 da tarde, embarcamos no Crystal Symphony. Fala por 1000 palavras e apresenta o Crystal com a sua excelência na gastronomia e atendimento, e é uma embarcação que era para 1.200 passageiros, foi toda reformatada para 600, então nós temos todo um espaço social enorme, né, para só 600 passageiros. Nos sentimos muito, muito bem tratados. Então, e por que eu escolhi esse roteiro? Porque ele era perfeito para ser feito por água, né? Então a gente sai de Singapura, o grande porto, né? Então se a gente fala, se nos últimos dias nas últimas semanas se fala tanto do Estreito de Hormuz, né? Aqui o Estreito de Malaca, ele 50% da produção do mundo, dos contêineres do mundo passam por aqui, né? Vindo da China, passam por aqui para chegar no Pacífico, né? No Índico e depois no Atlântico, né? Então a importância do Porto de Singapura assim, é incrível. Então, saindo de um porto tão importante,
nós vamos atravessar e vamos chegar nessa ilha, que é a Ilha de Bornéu, que é composta de três nações: Malásia, Indonésia e Sultanato de Brunei. E de lá nós seguimos para outras três ilhas nas Filipinas que eu vou apresentar no próximo evento. Então, bem-vindos ao 112º episódio da série Beto no Mundo, no seu sétimo ano, né, apresentando a diversidade natural e cultural do planeta. Então, o Sultanato de Brunei há muito tempo que eu tinha curiosidade em visitar. Eu conheço praticamente toda a Ásia, eu sou apaixonado. Foi na Ásia que eu passei um ano que transformou minha vida. Eu tinha recém terminado a faculdade, estava iniciando minha vida profissional e pude repensar e acabar canalizando para a área de viagens a qual me fascina, né, ao longo desses últimos 38 anos. E então a Ásia que eu tinha explorado do Oriente Médio até o Extremo Oriente, né, da Sibéria até o sul, até as Maldivas, né, eu ainda não tinha estado na ilha de Bornéu, né, então, e no Sultanato de Brunei, que é muito difícil de entrar. Então, queria, é com muito prazer que eu compartilho com vocês algo que eu tinha muita ânsia em conhecer. Então, a capital se chama Bandar Seri Begawan, a língua oficial é o malaio, a religião é o Islã, é uma monarquia absolutista, né? E um sultanato islâmico regido pela lei islâmica, né? O sultão é o Hassan al-Bolkiah, que está há 6 décadas no poder, tem apenas 5.765 quilômetros quadrados, uma população de 460 mil habitantes e um PIB de 31 mil dólares por pessoa. O IDH de 0,8, né, que está entre o 50º mais alto do planeta. Tá? E a moeda é o dólar de Brunei. Então, um lance interessante que Brunei, que já foi um importante sultanato que abrangia grande parte da ilha de Bornéu e grande parte das Filipinas, né? Hoje é composto por duas áreas territoriais não contínuas, né? Então nós temos o Brunei Ocidental, né? E o Brunei Oriental, e aqui a gente veio em Muara, desembarcou em Muara, e aqui a gente vai ver uma ponte que liga de um lado ao outro que fazem menos de uma década, né? A capital é Bandar Seri Begawan e temos toda essa parte que liga com a Malásia, que são parques nacionais, né? Então, apesar de ser tão pequena, nós temos várias áreas intocadas. A história, no século XIV, o sultanato surge como um sultanato, né? Ele adota o Islã como religião oficial e vai ser, ao longo dos séculos seguintes, um poderoso império marítimo, controlando as rotas comerciais, né, entre as Bornéu e as Filipinas, e que é o entreposto para chegar até a China, né? Então elas eram uma posição estratégica muito importante. A partir do século XVI, né, chegam os europeus, vamos ter os ingleses, holandeses, portugueses nesta região, né, e o sultanato vai perdendo sua importância, né, e em 1888 torna-se um protetorado britânico. Em 1960, quando a Federação Malaia declara sua independência, o sultanato optou por se manter ligado ao Império Britânico, receando que dentro de uma Malásia muito maior ele iria perder sua importância e iria desaparecer como uma identidade
política e cultural, né? E com isso, ele vai se manter outros 20 anos, 2 décadas sob jugo britânico até conquistar sua independência em 1984, né? E tendo sua capital Bandar Seri Begawan. Então aqui nós sendo recebidos pelos súditos do sultão, né? Então Brunei, né, um, um local com origem, com tradições, culturas e muito petrodólar que ajuda no seu desenvolvimento, né? Então, o passeio que nós fizemos foi Sultanato Discovery, né? Então, estamos aqui para conhecer o país. Então, aqui onde eu falo que liga com a capital, mas não, essa ponte liga a Brunei Ocidental com Brunei Oriental. Estamos no Sultanato de Brunei. Essa ponte de 26 quilômetros de comprimento é a maior do Sudeste Asiático. Foi inaugurada em 2020, uma construção coreana-chinesa, e liga o porto de Muara com a capital de Bandar. Em realidade, liga as duas partes do país. E a caminho da capital, a gente viu todas essas cidades de palafitas, né? Então, como são povoados costeiros, sujeitos à elevação das águas, né, em função de marés, né? Nós temos toda uma área da cidade que é em palafitas, né? Não só as residências, como uma mesquita em palafita, uma escola em palafita, o meio de transporte é o meio de barco entre os locais, e chegamos então a Bandar, né? A capital do Sultanato de Brunei. E aqui a primeira das grandes mesquitas que nós vamos visitar. Estamos na mesquita principal de Brunei, do Sultanato de Brunei, aqui na capital Bandar. É a mesquita Jamir Hassan. O sultão de Brunei, né, que está há 60 anos no poder, ele, né, como em vários estados absolutistas, né, ele concentra na família, né, tanto os poderes políticos quanto econômicos, e então toda a parte da exploração de gás e petróleo tá nas mãos do sultão, e é um dos homens mais ricos do planeta. E ele, como um sultanato, né, que é regido pela Sharia, né, um dos grandes investimentos sempre de mostrar a força é nas mesquitas como essa. Então, esta é a mesquita do atual sultão, que é o 29º da linha sucessória, desde o século XVI, que a família controla o Sultanato de Brunei. Construído em 1988, tem capacidade para 8.000 fiéis. Nós estamos na Sexta-feira Santa, que é o dia sagrado do Islã, no mês sagrado do Ramadã. Beto Conte, Sultanato de Brunei para você. A minha grande amiga Diana. E aqui o Palácio do Sultão. Estamos aqui no Istana Nurul Imam, o Palácio da Fé Iluminada, o maior palácio residencial do mundo, com 1.780 quartos, numa área de 300 acres, inaugurado em 1984 por ocasião da independência do Sultanato do Brunei como protetorado inglês. Aqui é o portão de entrada do Istana Nurul Imam, o Palácio da Fé Iluminada, que é o maior palácio residencial do mundo, que abriga a família
real do Sultanato de Brunei. Tem 1.784 quartos, uma área de 300 acres e foi inaugurado em 1984 por ocasião da independência do Sultanato do Brunei, que era um protetorado inglês até então. E então parte das construções do palácio que a gente vê de fora, né? E voltando para o centro histórico, né, temos aqui o Brunei Darussalam Heritage Trail, né, que percorre as atrações principais, né? Então, além da mesquita do atual sultão, nós temos a mesquita do pai dele, que é a mesquita do sultão Omar. O sultanato do Brunei é a quarta menor nação da Ásia, com apenas 5.000 quilômetros quadrados e uma população de 450 mil habitantes. Um quarto da mesma aqui na capital, Bandar, uma monarquia absolutista islâmica, onde 80% da população é muçulmana e regido pela Sharia, a lei islâmica. Mesquita do Omar Ali, no Sultanato de Brunei, construída em 1968 para comemorar a coroação do atual soberano. É a mesquita de Bandar, a capital do Sultanato de Brunei. No coração desse rico sultanato, com seus petrodólares, e a família real que está há 5 séculos de poder, o soberano há 6 décadas atual. Então tudo é majestoso. E apesar do Ramadã, né, nós fomos num shopping center onde para os ocidentais a gente pôde comer, né, porque dentro dos 5 preceitos do Islã só tem um Deus que é Alá, Maomé é profeta, fazer 5 orações ao longo do dia, jejuar durante o mês de Ramadã, que é o mês que nós estávamos, né? Fazer uma peregrinação a Meca e doar, né, 5% das suas posses aos necessitados. Então vamos conhecer aqui um prato típico do Sultanato de Brunei. Aqui a gente tem um prato tradicional de Brunei que se chama ambuia, onde tem uma pasta tipo de mandioca que ela prepara e que não tem muito gosto. Vai ser a base do prato, que depois ela coloca, ok, the spices please. And then there is several spices. Which gives o que vai dar o flavor. Nós estamos aqui em Bandar Darussalam, que é a capital de Brunei, e as gurias preparando aí o ambuia. Thank you very much. E uma dos hobbies da família real é os cavalos. Eles têm muitos cavalos premiados, né? Então as corridas de cavalo, criação, aras, a gente visitou. E também como um centro de eventos, né? Então temos vários grandes hotéis ali para receber convenções ao longo do ano. Então este foi o Sultanato de Brunei, aqui a parte do mercado público, todo organizadinho. E daí nós embarcamos de volta no nosso Crystal Symphony, um jantar
japonês a bordo, e no dia seguinte chegamos na Malásia, né? Então, a Malásia é composta de duas partes. A, na parte ocidental, nós temos a Malásia Peninsular, com a capital em Kuala Lumpur. Né? Aqui na pontinha nós temos Singapura, e no norte ela faz fronteira com a Tailândia. Então, a península, né, da Indochina, né, grande parte é a Malásia, né, com Tailândia ao norte, Singapura ao sul. Aqui na ilha de Bornéu, nós temos Kalimantan, que é a parte da Indonésia, o Sultanato de Brunei, que a gente acabou de ver, e essas duas províncias insulares, né? A província de Sarawak, aqui embaixo, e a província de Sabah, ao norte. Nós vamos visitar Kota Kinabalu, a capital de Sabah, a, o estado mais ao norte da ilha de Bornéu. Então, a Malásia como um país, né? A língua oficial é o malaio, o mesmo de Brunei. Também são islâmicos, sunitas, é uma monarquia constitucional que alterna, tem 9 soberanos que eles alternam no poder. Né? O rei atual é o Ibrahim Ismail de Johor, até passar o cargo. O primeiro-ministro Anwar Ibrahim já é uma área de 330 mil quilômetros quadrados, e 33 milhões de habitantes, e um PIB de 12 mil dólares. Então, o passeio que nós vamos fazer aqui vai ser o Tribal Cultures. Então, eu, a, desde sempre, né, eu tenho fascínio, né, pela diversidade étnica cultural, e na ilha de Bornéu, só no estado de Sabah, nós temos no mínimo 30 grupos étnicos que preservam sua língua, seus costumes, sua gastronomia, e isso que nós vamos dar ênfase nessa apresentação. Estamos aqui em Sabah, faz parte da Malásia Oriental, uma das dois estados malasianos aqui na ilha de Bornéu, Sabah e Sarawak, cuja a ilha de Bornéu inclui também a Indonésia e o Sultanato de Brunei. Aqui é a terra dos orangotangos, de 30 grupos tribais diferentes. Estou muito feliz de estar aqui na diversidade e na natureza da ilha de Bornéu. Olha só que bárbaro, né? Então, meia hora do porto, né? Nós já estamos aqui no meio dessa natureza intocada. Estamos aqui na ilha de Bornéu. Na Sudeste Asiático. Essa ilha é dividida entre a Malásia insular, com Sabah e Sarawak, o Sultanato de Brunei e a Indonésia. É uma grande proteção de área natural. E criaram um museu étnico, né? Com uma Cultural Village, onde a gente pôde ter uma ideia, né, de toda essa diversidade étnica cultural que a ilha oferece. O primeiro grupo étnico que gostaria de apresentar para vocês é o grupo étnico do Sun, que eles têm várias subtribos, né? E é a maior tribo de Sabá. Então ali a gente aprendeu sobre os diferentes ingredientes que fazem parte da culinária, da gastronomia, os adereços, as vestimentas, né?
Aqui era é um prato feito na, na cana-de-açúcar. Então, muito legal essa forma de a gente poder mergulhar, né, em outras culturas e principalmente perceber toda essa riqueza dos adereços, das cores, né? Agora nós já estamos no grupo Rungus, que são os que vão nos mostrar como conseguir fazer o fogo. Get ready! Então aqui no os quarto maior grupo de Sabá, a ilha na ilha de Bornéu, tem o grupo Rungus, onde aqui ele vai nos demonstrar como fazer o fogo só apenas com o bambu. A fricção do bambu e a polpa dentro, ó, já vai criar o fogo inicial, que daí através do sopro ele vai aumentar o fogo. Yeah, we see the ember. Yeah. Olha só. Então estamos na vila tradicional Mari-Mari. Daí então. Oh, magic! E daí então nós estamos visitando cada uma das das 5 tribos principais. E esse rapaz feliz que deu certo a sua demonstração. Daí outra tribo talvez a mais interessante é os Lundaye, que ficam no sudeste do estado de Sabá, né? E que eram conhecidos como os cortadores de cabeça. Então, todos os adereços aterrorizantes, né? E nas casas, como os utensílios domésticos, os trabalhos de artesania, principalmente o entalhe na madeira, os diferentes ambientes. E agora os Bajaú, o segundo maior grupo étnico em Sabá, e eles são originalmente das Filipinas, de Sulawesi, né? Mas vieram pelas águas e já estão há meio milênio aqui. Aqui vai nos demonstrar também como preparar outro prato. E sempre os elementos da natureza, né? As frutas, as raízes, as folhas. So they live near to the sea, okay? Mostly at the east coast. This is one of their food. We call it puijala. They use rice flour and sugar. I bet you will translate this, Roberto. So they mix with water, and then this is the ingredients. Turn out. Aí os especialistas. E o Murut é o terceiro maior grupo, né? Desculpa. Esses que são os Headhunters. E, além disso, também a gente teve a oportunidade de conhecer as suas artes na dança, na música.
Com isso, a gente se despede da Vila Cultural e vamos para o centro de Cutacunabal, onde nós temos a grande mesquita. O State Mosque de KK, a capital do estado Sabah, na Malásia Oriental, ou seja, a Malásia Insular, aqui na ilha de Bornéu. 80% da população da Malásia é muçulmana, e esse aqui é a mesquita em pleno mês do Ramadã. E outra coisa que eu adoro é mercado. Estamos aqui em Kota Kinabalu, que é a capital do estado de Sabah, na ilha de Bornéu. Como estamos numa ilha, muitos produtos do mar, produtos secos, shrimp, peixe e outras guloseimas aqui do mercado público de KK, como é chamada aqui, a capital do estado de Sabah, na Malásia Oriental, ou seja, Malásia Insular, né, que divide com Sarawak, as duas partes malasianas da ilha de Bornéu, que também tem o sultanato de Brunei e Kalimantan, que é a parte indonesiana aqui da ilha. Beto Conte, aqui na Sabah, na Malásia Oriental. Estamos em pleno mês do Ramadã, e aqui em KK, a capital de Sabah, começa a se preparar a feira, que daí após a quarta reza, entre a quarta e a quinta, eles vêm para fazer as compras e se alimentar para o breakfast, a quebrada do jejum. São todas as cores, os aromas e os sabores aqui do mercado KK. É bárbaro, né? Porque como a gente não tem oportunidade de entrar nas casas das pessoas, né? A gente tem condições de, no mercado, ver o que elas compram, o que elas consomem, como elas se alimentam, como se alimentam, né? E é uma oportunidade de mergulhar nos sabores, aromas da gastronomia local. E o porto movimentado porto de Kota Kinabalu, aqui no estado de Sabah, na Malásia. E com isso, a gente termina a apresentação de hoje da nosso trajeto pelo Crystal Symphony, saindo de Singapura e na ilha de Bornéu, visitando o Sultanato de Brunei e o estado de Sabah. Nós vamos seguir viagem depois, no próximo episódio do Beto no Mundo. Nos acompanhe por Porto Princesa, Coron, Bocarai, até Manila, nas Filipinas. Então, no dia 27 de abril, às 19 horas, aguardo vocês para mais o término dessa viagens pelo Sudeste Asiático. Então, no arquipélago das Filipinas, são 7.000 ilhas, e eu vou apresentar 4 delas para vocês. Então, vocês sempre podem acompanhar todos os episódios anteriores da série no nosso canal do YouTube, né, que é Trip Travel Tour. Então, termino hoje nossa apresentação e espero vocês no dia 27 com Filipinas. Boa noite!